Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast OCP, que a gente tem entrevistado pessoas que estão conseguindo tirar a certificação do OCP 19 ou passar em uma das provas, seja na prova 1Z0082 ou 1Z0083. E nesse episódio aqui eu vou estar com mais um convidado especial aqui que faz parte da nossa mentoria hoje. E a gente tem visto, né, que praticamente todos os meses a gente tem pessoas da nossa comunidade, seja da mentoria, dos treinamentos, conseguindo ser aprovados na certificação em uma das provas do OCP 19, e é legal a gente poder trazer realmente esses pontos para que a gente consiga compartilhar como que foi essa jornada, como que foi os estudos, quais foram as maiores dificuldades, quais foram os maiores desafios, como que foi a, a questão realmente, todo elemento para você sair de uma jornada de estudos até realmente ser aprovado dentro de uma prova de certificação. Então, é exatamente isso que eu quero estar trazendo aqui hoje, o Rafael, para a gente estar fazendo esse bate-papo, para a gente poder realmente compartilhar aqui como que foi essa trajetória aí com o Rafael sobre a certificação da OCP. E eu estou com o Rafael aqui na área. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Guilherme? E você? Show de bola. Por aqui tudo certo, meu irmão. Um prazer estar falando contigo. E vamos lá, Rafael. Primeiro aí te parabenizar, cara, pelos seus resultados. Eu sei que você foi um aluno da DBLCM durante um bom tempo. E se eu não me engano, você depois fez um upgrade para a mentoria, não foi? Foi isso mesmo. Fiz Legal. primeiro curso em 2020, se eu não me engano. Aham. Aí depois eu ingressei novamente. Aí foi firme. Show de bola. E vamos lá, Rafael. Eu quero depois entender um pouquinho aí como que foi essa jornada estudando só no treinamento, depois estudando na mentoria, o que que isso ajudou ou não, né? Mas vamos lá, você está falando de que cidade? Tô aqui de São Paulo, capital, Aham. Show de bola. Você está em que próximo, região? Aí de São Paulo. próximo, próximo ao centro Santana, Show de Curuvi. bola. Muito bom, meu irmão. Hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Me diz aí. Trabalho atualmente, eu sou analista de sistemas e Aham. atuo também na área de BI. Show de bola, Rafael. E vamos lá, cara. Eu queria trazer realmente essa jornada aí de estudos. Hoje você tem quantos anos de experiência na área de tecnologia? Eu tenho aproximadamente uns 4 anos de- na área de tecnologia. Legal. E você trabalha numa empresa que utiliza Oracle hoje? Exato. Show de Banco bola. é o Oracle. O sistema todinho é baseado nele. Legal. E vamos lá, cara. Você foi aprovado na prova 10082. Essa é uma prova que ela aborda os elementos ali de administração básica e da arquitetura e também da parte de SQL. O quanto que esse conteúdo foi importante hoje no seu dia a dia, cara, de estar estudando para uma prova de certificação? Hoje você utiliza muito a linguagem SQL, hoje você utiliza muito ali a questão do banco de dados, entender como que o banco de dados Oracle funciona, isso foi importante para você? Com certeza. Entender toda a arquitetura do Oracle, essa engrenagem que ele possui foi essencial, cara. Ah, eu uso a linguagem SQL praticamente o dia inteiro, então estou gerando um relatório o tempo inteiro. Então eu já tinha um conhecimento prévio, né, por estar utilizando dele. E o que me ajudou também a entender a arquitetura foi a montar as queries, né? Se utilizar uma linguagem SQL, não é apenas dar um select ali e tá tudo bem. Você tem que entender toda a parte física e lógica do Oracle para não acabar travando o banco, né? Exatamente, cara, a gente já viu, eu já vi vários casos, né, de muitas vezes a pessoa ter acesso a um SQL Plus, a um SQL Developer, fazer uma instrução SQL e muitas vezes poder até mesmo parar um banco de dados. O quanto que parar uma aplicação, parar uma parte de um sistema, deixar um ambiente disponível, né? O quanto que isso é importante e o quanto isso é crítico, né? E quando se fala de banco de dados Oracle, é importante a gente ter uma visão que o banco de dados não é uma caixa preta. Como que a gente pode ter uma visão do banco de dados realmente sabendo o que você está fazendo? Se der algum tipo de exceção, tipo de demora, você entender o porquê daquele tipo de comportamento, o porquê que está trazendo esse resultado e começar a fazer sentido, né? Então isso realmente faz sentido quando a gente tem uma visão mais profunda do que é o banco de dados, né, Rafael? E vamos lá, Rafael.
legal saber que você trabalha em empresa que utiliza Oracle, legal saber que você utiliza essas questões ali no dia a dia. E, cara, é legal a gente poder falar do quanto que é importante a gente realmente buscar a certificação. Você viu algumas coisas na prova da certificação que você não utiliza dentro da empresa? Basicamente a parte de administrativa ali, de Uhum. mexer com os redus, Que os já data não é tão a sua files, função hoje, né? exato. É mais a Entendi, parte de SQL. Mas isso entendi. com certeza foi um ponto crucial para mim. Tanto que você comentou agora de tem pessoas que acessam o banco e tudo mais, e eu tive uma experiência dessa que acabaram criando um objeto lá dentro e ficou num loop infinito por 15 horas, cara. Caramba, cara. Então, como eu já estava fazendo as aulas, eu sabia onde acessar, onde ir e o porquê que estava acontecendo isso. Então, eu Aham. descobri essa falha que estava tendo e consegui resolver o problema. Que legal, cara, Então, que legal. E vamos lá, com relação à parte de SQL, legal que a parte administrativa realmente para você foi uma novidade, algo que você não atua diretamente e que te fez entender melhor aí como que funciona o banco de dados por dentro. Agora, sobre a parte de SQL, cara, tem muitas coisas ali sobre funções, todas as funções que existiam lá, cara, você já sabia, todas as funções que caíram na prova, você já tinha utilizado? cara, eu posso falar com uns 90% ali. Vou falar tudo, não, mas boa Aham, parte ali eu já tinha um conhecimento já prévio. legal, isso é muito interessante. E vamos lá, cara, e como que foi a sua rotina de estudos aí para poder atingir essa prova de certificação, cara? Eu lembro que você foi um aluno, se eu não me engano, você ficou um ano como aluno da DBOCM, ou não? Foi, Qual isso programa mesmo. que você era aluno? Era o Oracle do Básico Avançado? Exato. Tá, Isso lá em 2020. 2020. E aí depois você reativou a matrícula aqui com a gente, já fazendo um upgrade para mentoria, tá? O porquê, cara, que você saiu, fez um treinamento durante o ano e depois voltou e quis realmente estar dentro da mentoria de uma forma mais próxima? O que que você viu de diferente ali, cara, que foi um diferencial para você tomar essa decisão? Cara, no começo ali em 2020 eu ainda não conhecia direito sobre banco e Uhum. eu tinha feito uma faculdade e a primeira coisa, quando eu rodei o primeiro select ali, select asterístico from a tabela, falei, cara, é isso aqui. Então eu comecei a procurar cursos e tudo mais e me apareceu a DBOCM num anúncio, se eu não me engano, foi no Facebook. E aí eu Aham. falei, eu preciso conhecer isso. Sim. Aí eu comecei a praticar, né, o estudo, tudo mais, conhecer um pouquinho mais sobre o Oracle. Só que aí me surgiu uma oportunidade dentro da empresa que foi para trabalhar com BI. Alguns meses após. E como eu já estava Legal. praticando SQL e tudo mais, eu meio que dei uma afastada. Porque tem a ver com banco, mas também é uma outra parte, né? BIs. Uhum. Aí eu comecei a estudar. Tanto que eu dei uma desapegada legal. Acho que eu concluí só a primeira parte ali administrativa, ainda continuava sendo uma caixa preta ali para mim naquele tempo. Mas eu fui. Só que aí eu não estava conseguindo ver uma evolução maior ali. Eu queria algo mais. Eu falei, cara, vou reativar minha. Eu quero entender mais sobre banco e quero ser DBA. Esse era meu foco. Uhum. Com isso, eu voltei e reativei. E com Legal. isso, eu já reativei a mentoria também, porque, cara, hoje é difícil você até ter isso dentro de uma empresa. E eu tinha essa necessidade aí, tinha essa lacuna, esse gap gigante para mim. Eu não tinha quem me mentorava, quem falava, cara, você está indo no caminho certo, é aqui. Então é um monte de tecnologia junto, você fala, cara, eu preciso aprender sobre data science, eu preciso aprender sobre BI, eu preciso aprender sobre programação. E, cara, você só vai ficar perdido. E é legal você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que o nosso chefe é o nosso mentor. Não necessariamente. Talvez por alguns momentos de carreira, sim. Talvez por outros, não. E por que que eu falo sobre esse ponto, né? Muitas vezes o interesse da empresa
é simplesmente te manter no cargo o mais tempo possível, com aquele salário que você tem e te manter ali. E muitas vezes o seu objetivo é crescer, é se desenvolver, é se destacar. É muitas vezes no ano que vem, cara, tá ganhando R$ 5.000 a mais, dobrar o seu salário. E muitas vezes o plano que você tem para sua carreira não se encaixa com o plano que você tem dentro da empresa. Às vezes a empresa consegue equiparar ou começar a enxergar a sua importância e começar realmente a te dar um reconhecimento, um destaque, e muitas vezes isso não, né? Então, por isso que eu falo que é importante você ter um mentor, né? É a mesma coisa que você querer fazer uma terapia com seus pais, né? Cara, não dá. Você tem que contratar um profissional realmente neutro, que não te conheça, que esteja fora de um contexto, para poder realmente, de forma neutra, falar se realmente quais são as melhores, te dar um direcionamento, né? Conseguir realmente te ouvir e te dar um direcionamento estratégico de carreira. Então, eu costumo fazer essa analogia, né, cara? Não dá para a gente fazer uma terapia com sua mãe. Não. Muitas vezes, a empresa que você está, não necessariamente o seu chefe é o seu mentor. E muitas vezes não é. Por quê? Os interesses, o momento da empresa, muitas vezes não está batendo com os seus objetivos, com o seu momento e com os seus interesses. Então é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E dentro da nossa mentoria especificamente, a gente tem um posicionamento bem diferente, né, de um curso, né? Então, não sei se você percebeu, Rafael, mas na mentoria você tem um suporte muito mais próximo via WhatsApp. Você tem revisões dos simulados da prova da certificação. Todas as sextas-feiras a gente está pegando os tópicos do OCP da 032 e 033 e revisando junto, né, com o nosso time de alunos, né, de mentorados. Então, vocês têm um nível de suporte e acesso muito mais próximo com pessoas que já atingiram o resultado que você está buscando. Então, por exemplo, dentro da nossa mentoria, nós temos o Thiago, que passou na prova 032, que agora ele mostra como que foi a jornada dele, como que ele fez para ser aprovado e consegue trazer realmente esse acesso mais próximo. A gente está conversando todas as semanas com quem está conseguindo ter resultados, quem passou por essa jornada que a gente está buscando. Então, o nível de mentoria a gente vai muito mais a fundo, né, cara? A gente consegue aprofundar mais nesse sentido. E aí, Rafael, legal, cara, que você realmente fez esse upgrade aí do treinamento para a mentoria. E eu queria entender de você, cara, como que foi o seu ritmo de estudos para essa prova de certificação? Me diz aí. Primeira coisa que eu fiz foi me organizar, cara. Isso, sem isso, você fica perdido. A primeira coisa que eu digo, na minha opinião, tá? É Uhum. ser organizado. Então, eu comecei a ver quais horários eu tenho disponível, qual horário eu estou trabalhando. Então, eu tenho um período integral no trabalho. Tenho ali 4 horas disponível praticamente antes de dormir para mim estar estudando. Eu fui me Legal. organizar, eu fiz um mapa mental de todos os tópicos da certificação. Botei Muito tudo bom. bonitinho, planejei certinho. Falei, eu tenho esse horário para fazer isso. Nessa semana eu vou ver o primeiro tópico de entender a instância do banco de dados. E, cara, as aulas estão ali todas disponíveis com todos os tópicos bonitinho, bem explicado. Time da DBOCM perfeito ali na explicação. E, cara, eu Uhum. utilizando de recurso extra. Suporte Oracle, revisando simulados, a Legal. documentação perfeita. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou quanto tempo se preparando para essa certificação, cara? Botando ali, ó. Hoje, a partir de hoje, realmente eu estou comprometido. Foram quanto tempo de estudos para você fazer a prova de certificação e ser aprovado? Cara, foi exatamente 5 meses Legal. que, que eu fiz a contagem. Eu comecei em fevereiro, eu adquiri, né? Reativei Aham. o curso do básico ao avançado em janeiro, se eu não me engano. E falei, cara, a partir de tal data eu vou começar a me preparar. E foi ali Uhum. no meio de fevereiro, comecei a colocar a mão na massa. Aí eu tinha até falado pra você no programa de mentoria, eu falei, cara, até junho eu pretendo fazer minha prova. Aí você falou, pô, dá até pra fazer um pouquinho antes. Eu Aham. cheguei até a marcar em maio, aí eu tive alguns problemas lá com a Oracle na hora da No marcação. agendamento. É. Aí eu falei, tudo bem, vou estender mais um pouquinho, dava tempo de estudar mais um pouco. E agora Legal. dia.
Foi ontem, na madrugada. Eu agendei e bateu certinho ali 5 meses, cara. Legal. E é bom a gente poder compartilhar isso com a galera que está vendo esse podcast, porque não existe uma fórmula mágica de tempo ideal, mas a gente consegue considerar uma média. E algumas pessoas, por exemplo, o Rafael é um cara que já trabalha com Oracle e ele já tinha uma certa experiência ali no dia a dia com a linguagem SQL, que a gente vai até perguntar sobre isso, se caiu muita coisa de SQL ou não. Mas ele já tinha uma experiência prévia e pegou 5 meses de estudo até realmente conseguir tirar a certificação. Agora, tem pessoas que muitas vezes já trabalhou 20 anos com Oracle e muitas vezes conseguem em 2 meses organizar ali seu ritmo de estudos para poder focar realmente na prova. Eu tenho pessoas que com 0 de experiência em Oracle, em 4 meses conseguiram. O Rafael tinha experiência e conseguiu em 5. Teve gente que já conseguiu com 0 de experiência em Oracle, em 4 meses já conseguir ser aprovado. Então, cada um tem a sua particularidade, o seu ritmo de estudos, muitas vezes até mesmo o seu tempo disponível e a sua velocidade e prioridade do quanto que você precisa dessa certificação. Algumas pessoas muitas vezes querem buscar uma nova oportunidade, estão de olho em algumas vagas que lá nos requisitos já fala assim, ó, mandatório OCP, requisito OCP. Cara, não tem jeito. Ele tem que ter certificação para começar a se aplicar nas vagas, senão lá no processo, cara, muitas vezes ele não pode nem ser chamado para entrevista porque já é eliminado de cara. Então, a gente vê o quanto que existe essa variação, né, de particularidade. Algumas pessoas com mais experiência, outras com menos experiência. Tem pessoas que tiram em 1, 2 meses, muitas vezes já com uma experiência prévia. Tem pessoas do 0 que tiram em 4 meses. Tem pessoas que estão trabalhando e tiram em 5 meses. Então, considero que o tempo que o Rafael, que você fez, Rafael, essa prova, foi um tempo bem tranquilo. Bem tranquilo, um tempo médio, muito interessante ali para os estudos da prova. E vamos lá, cara, com relação ao que caiu na prova, sobre temas de administração e de SQL. Quanto que foi esse balanço aí, cara? Você considerou que caiu muita coisa de SQL ou caiu mais coisa de administração? Como que foi para você a prova? Minha visão teve 50-50 ali. 50, Foi, 50? foi bem mesclado ali, mas eu acho que o que me fez ter mais segurança ali foi realmente o SQL, Uhum. mas a parte administrativa, assim, não vou falar que foi tranquilo e nem muito difícil. Foi ali também no intermediário, por Show eu de bola. ter estudado bem, consegui reter bastante conteúdo. Show de bola. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao inglês, hoje você tem inglês fluente? Fluente não, mas eu estou estudando inglês já tem mais ou menos 1 ano e meio. Tá. Hoje E você consegue fazer referente uma a, entrevista em inglês, por exemplo? acredito que sim, tranquilo. Legal. E o que você achou do nível de dificuldade da prova com relação ao inglês? Cara, inglês É básico, tranquilo? técnico, é tranquilo. É tranquilo. Eu acho Normalmente o inglês é que uma trava de muitas pessoas que têm medo do inglês e muitas vezes não querem nem agendar uma prova de certificação. É legal você falar, né? Então, só o básico do básico já é o suficiente, né? é o básico, é bem técnico. E, cara, você lendo a documentação, se você estiver estudando e eu estudando pela documentação, cara, você consegue matar a prova perfeitamente. É o que tem na documentação, vai cair na prova. Que legal, que legal. E, cara, normalmente a gente recomenda aqui, Rafael, algumas bases de estudo para a gente conseguir ter mais chance de ser aprovado, né? Primeiro, é entender os conceitos. Segundo, entender cada tópico da prova, como que você executa aquele tópico dentro de uma empresa, simulação do ambiente real, né? Então, como que foi essa jornada, cara? Você realmente fez todas as aulas, pegando cada tópico da prova e montando um laboratório, para só depois disso começar a olhar para simulado? Como que foi o seu processo aí de estudos? Foi, como eu disse ali na parte da organização, eu assisti todas as aulas, comecei a entender ponto por ponto cada tópico e depois eu parti pro simulado. Fiz primeiro ali um simulado do Exam Topics, Uhum. então é um site que aí eu recomendo, tem várias outras pessoas aí que eu acho que fizeram podcast também, já recomendo ele. Legal. Então começar a revisar simulados, muitas respostas que estão lá estão erradas. Então isso é bom para você até se autoavaliar ali, né? Isso é soft skill, Bater o sabia, olho. cara?
O É pensamento crítico, interessante. você chegar numa reunião e simplesmente não aceitar tudo que está sendo falado e ter o pensamento crítico de falar assim, realmente o que todo mundo está falando faz sentido? E muitas vezes você pegar um simulado de uma prova de certificação e poder ter o olhar crítico que não aceito, realmente, simplesmente não considero que tudo que eu estou vendo aqui está certo. E você ter essa Exato. capacidade de ter esse olhar crítico, isso é uma soft skill, cara. De você realmente olhar, por exemplo, e saber ter esse pensamento crítico das coisas. Isso, cara, de forma construtiva, né? Muitas vezes dentro de uma reunião, dentro de um projeto, fazendo bons questionamentos, fazendo questionamentos embasados ali que vão levar a reflexões para que seja produtivo para a entrega final, para o projeto. E isso dentro de uma prova de certificação também a gente consegue exercer essa soft skill, que é uma soft skill que eu considero muito importante. Eu acredito que quem tem esse olhar crítico, cara, consegue se desenvolver muito mais do que simplesmente aquele cara que tudo que ele escuta, ele considera verdade. Cara, isso é um problema. E muitas vezes é legal você falar isso, né? Que você pega um simulado da prova e que muitas questões estão erradas. Cara, você está sendo treinado para o dia a dia, para uma reunião, muitas vezes, que tem várias pessoas envolvidas no projeto e está todo mundo indo fazendo o navio afundar. E muitas vezes você tem uma visão mais crítica, uma visão que pode contribuir muito com o projeto e com boas perguntas de forma colaborativa, você consegue ali ajudar para que os projetos não tenham fracasso ou não tenham problemas graves, né? Então é legal esse senso crítico. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação à certificação do. Na verdade, com relação à revisão do simulado, você chegou a acompanhar as aulas dentro da mentoria, de participar no Zoom, de ver realmente como que estava, como que é o nível dessa prova aí também? Por quê? Nós temos algumas revisões que elas vão a mais do que o simulado, né? A gente pega as questões do simulado, a gente abre o laboratório, mostra o porquê que aquilo, mostra o porquê que aquela questão está errada, qual que é a alternativa certa, às vezes com a documentação aberta, às vezes com o laboratório. Você chegou a participar dessas sessões dentro da mentoria? Participei de todas desde do começo. Ali eu Aham. já estava até um pouquinho mais avançado no simulado. E eu ia comparando também, né? Tava com o meu laboratório aberto, com a minha documentação aberta, ia comparando. Pô, aqui eu acertei, tá certo. Esse pensamento que eu tive sobre essa questão tá correto. Algumas eu errava ali, ia lá e corrigia. Entendia também o porquê. Pô, fiquei por causa desse ponto aqui. Às vezes é uma Aham. pegadinha ali que a gente não se atentou. Então, cara, Aham. isso é bacana. E isso eu acho que é a forma de você consolidar seu conhecimento também, cara. Exato. Você, você realizar esse simulado. Porque você tá com o laboratório ali, cara, você vai fazer ali na hora. Sim. Tá com dúvida, testa ali, que isso vai consolidar seu conhecimento, certeza. E, Rafael, eu queria te perguntar uma coisa que não existe certo ou errado, tá? Eu queria realmente sua opinião sincera sobre isso. O que que você achou da prova, cara? É uma prova muito difícil, é uma prova muito fácil, é uma prova mais ou menos, é uma prova que requer realmente um nível de estudos bom. O que que você achou dessa prova, cara? Sua visão depois de ser aprovado na primeira etapa. Eu não achei ela difícil, mas exige um nível de comprometimento de estudo ali bem forte, Uhum. digo assim. Então você precisa estudar bastante, não é uma coisa fácil de se lidar com o Oracle, né? É, Tá. mas se você Sim. tem um bom conhecimento ali, se você está indo pelo caminho certo, é tranquilo. A prova em si eu não achei aquela coisa, um bicho de sete cabeças. Tá. Sua opinião. Se uma pessoa que trabalha com Oracle e não estuda de forma aprofundada os tópicos, simplesmente fala assim, semana que vem eu vou fazer essa prova e agenda. Você acha que esse cara, claro, tudo depende muito do nível de conhecimento que ele tem, né? Você acha que ele tem muita chance de ser aprovado ou realmente numa certificação que você tem que parar para analisar, mesmo quem trabalha no dia a dia realmente tem que parar para poder estudar e se dedicar para esse estudo? Tem que se dedicar, cara. Acho que só agendar a prova, ir lá e fazer, não. Tem que revisar tudo, não tem jeito. E só estudar também por simulados ali, que achou que é parecido com a prova também, cara, você tá colocando o seu pé num buraco ali. Não Concordo dá certo. totalmente. E a gente vê que as pessoas que não são aprovadas normalmente cometem esses erros, né? Muitas vezes é o cara que simplesmente foi para o simulado direto sem testar, sem estudar cada tópico da prova,
querendo pular as etapas, né? E muitas vezes, algumas pessoas que muitas vezes já trabalham acham que simplesmente não se precisa se preparar para uma prova. Não, é necessário. E muitas vezes é legal você ver uma questão de simulado, você entender qual que é o nível da prova. Existem algumas questões que são questões mesmo de interpretação ali, de raciocínio lógico, de interpretação, temas ali que muitas vezes podem ser até considerados pegadinhas de prova, para poder realmente validar os seus conhecimentos, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você achou que a prova ela foi muito teórica e conceitual, ou você acha que realmente é importante as pessoas fazerem o laboratório, colocar a mão na massa e realmente ter uma experiência prévia, nem que seja de laboratórios, para poder fazer essa prova? Você acha que é muito teórico ou é importante ter a prática? Eu acho importante ter os dois. Acho que eles têm que andar ali junto, né? Na minha visão, não existe teoria sem prática e prática sem teoria, cara. Mas Muito bom. a prática, para realizar essa prova, você vai precisar montar seu laboratório, vai ter As que praticar questões repetição. fazem sentido ali, nas questões você vê assim, sem testar é difícil a gente chegar a essa conclusão? Só É, com a teoria não tem não como, dá, né? não dá. Você tem que praticar, testar. Muita coisa ali você acha que é só teoria, mas se você Uhum. praticou, você vai saber os pontos certinho, a questão certinha que você vai ter que marcar, cara. Então, prática, prática e repetição, cara. Sempre. Muito bom, muito bom. É legal a gente poder falar sobre isso, porque um dos pilares da nossa metodologia é realmente o nosso objetivo, é sempre manter a teoria e a prática lado a lado. E algumas pessoas muitas vezes querem só ler e não querem nem abrir o laboratório. Isso é um principal erro. E algumas pessoas que acham que trabalham no dia a dia, mas nunca entenderam o conceito daquilo que estão fazendo, estão simplesmente executando um script que te mandaram executar. E muitas vezes não entendem, né? O quanto que isso é importante, né? O Lucas Matos colocou até uma dúvida aqui. O que é mais cobrado na prova? SQL ou a parte de banco em si? O Rafael até já fez essa pergunta para ele, talvez o Lucas entrou agora, e foi muito meio a meio, né, Rafael? Que você falou, né, cara? Foi 50-50, mais ou menos? Exato, ô Lucas. É 50-50, mas a parte teórica também, cara, é você praticar também. É, Legal, se legal. você já tem conhecimento prévio, cara, vai consolidando seus estudos e utiliza sempre da documentação. Legal, show de bola. E vamos lá, Rafael, com relação a essa prova, né, específica, que dica você daria para quem realmente está estudando essa prova? Que tipo de recomendação que você pode contribuir aqui com o pessoal que está nessa jornada, que quer passar na prova 082, que foi uma chave para você realmente conseguir atingir seu objetivo? A dica, cara, é bem clichê. Pratica, estuda bastante, não tem fórmula mágica. Como o Guilherme já vem comentando em vários podcasts, nas aulas que ele faz, cara, pratica, monta seu laboratório. Tá com dúvida? Exclui tudo, monta de novo, instala, configura, tudo bonitinho. E não tem segredo, cara. É você praticar sempre. Cara, muito bom, muito bom. Rafael, mais uma vez, cara, parabéns aí pelos resultados, cara, muito legal a gente poder realmente trazer pessoas que estão conseguindo chegar nesse objetivo, realmente de conseguir ter esse resultado de ser aprovado na prova de certificação. Você passou de primeira ou você já tinha feito outra vez essa prova? Foi de primeira. Foi de primeira, muito bom. Muito legal aí ver o seu comprometimento com os resultados. E, cara, de primeira já consegui realmente ser aprovado. E esse é o primeiro passo da jornada, né, cara? Agora a gente pensar em planejamento da prova 033, que ela cai alguns tópicos também de quem trabalha na parte de administração e também de quem trabalha ali na parte, até mesmo de forma mais relacionada ali à linguagem SQL dentro do banco de dados, né? Que tem a parte de new features, de performance, que a gente sabe o quanto que isso é importante. Tem uma dúvida aqui do Flávio, que ele colocou aqui agora. Em quanto tempo dá para fazer a prova? Essa é uma pergunta bem legal, cara, porque se eu não me engano, não sei se você lembra, Rafael, qual que era o tempo da prova? Era 2 horas para fazer a prova? São 2 horas para fazer a prova. cento e São vinte duas horas. minutos, E setenta e como que duas foi, cara? questões.
a questão do tempo, cara? Você conseguiu administrar bem? Foi apertado? Foi corrido? Cara, consegui administrar bem. Até achei que seria pouco tempo. Tive tempo de sobra ainda para voltar a revisar questões. Isso foi essencial. Por isso que é muito importante realmente, cara, você fazer o laboratório e, e, e ler, ter a teoria junto. Eu tive um tempo ali de sobra de mais ou menos uns 40 minutos, 30 minutos, se eu não me engano. Então, cara, eu consegui revisar. Teve até alguns pontos ali que eu peguei e falei, tô com tempo livre, vou dar uma atenção a mais nessa questão. Cara, e por coisinha ali de, como eu disse, pegadinha ali, às vezes uma falta de atenção, você acha que o tempo não vai dar, você acaba marcando uma questão sem querer errada, e na hora que você volta, você fala, opa, é uma coisinha aqui que eu falei. Então foi Legal, bem tranquilo para administrar, cara. legal. E uma pergunta, Rafael. Qual que é o seu nível de inglês hoje? Você falou que não é fluente, mas que você já tem um nível legal. Hoje você se considera o quê? Um cara intermediário no inglês ou avançado? Intermediário. Eu faço bastante conversação, consigo ler bem. Legal, E na escrita também tá bacana. tá Pratico todo tranquilo. dia. Só Praticar. complementando aí, Lucas, que ele falou anteriormente, né? Que você não precisa de inglês avançado, com inglês bem básico, já inglês bem técnico, é bem tranquilo para poder fazer essa prova da certificação. Fechado então, Rafael. Cara, obrigado mais uma vez aí por poder compartilhar aqui nesse podcast, cara, um pouquinho dos seus resultados, da sua forma de estudo, da forma como você pensa, de como que foi essa jornada para você realmente tirar passar na primeira prova do OCP, né? Lembrando que o título do OCP você recebe, depois você passa na segunda prova também, que é 033. Então você está na metade desse caminho, cara. Parabéns. Muito legal ver sua evolução. E, cara, conta comigo lá dentro da mentoria. Agora, vamos pegar firme na questão dos estudos para 083. Então, ontem nós tivemos até um encontro ali com o Thiago também, revisando as provas da 083, para que a gente consiga, cara, chegar do outro lado e tá, cara, cada vez mais acelerando aí em busca do seu próximo nível profissional. Fechado, Rafael? Suas palavras finais aí. Fechado. Bora pra cima. Obrigado, é, pela, pelas aulas, pela mentoria. E bora, rapaziada. Vamos pra cima. Não pode perder o foco. Estudar, se organizem. E vamos que vamos. Show de bola, Rafael. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima, Eu que cara. agradeço. Um abraço, Guilherme. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Mais um caso aí de pessoas que fazem parte da nossa mentoria sendo aprovadas. Praticamente todos os meses a gente está tendo pessoas aprovadas na prova da certificação. E fiquem acompanhando aqui, porque essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast. Tem uma mensagem aqui, ó. Faço análise de desenvolvimento de sistemas e vou trancar a faculdade para fazer engenharia de software. É uma escolha boa ou não? Olha, eu seria imprudente de poder te responder isso aqui simplesmente com essa pergunta, tá? Eu não tenho a quantidade de informações necessárias para poder falar se é uma boa escolha ou não. Acredito que seja legal de fazer um bate-papo para poder entender um pouquinho do seu melhor do seu momento, dos seus objetivos, da sua experiência, de onde você está hoje, se você trabalha na área de tecnologia ou não, tá? Então, estou deixando o link aqui embaixo sobre uma sessão estratégica de carreira comigo e com os nossos consultores, que a gente consegue fazer um bate-papo individual e te dar um direcionamento mais próximo ali, praticamente uma mentoria gratuita, né, de 30 minutos, onde a gente consegue te direcionar se realmente essa escolha faz sentido ou não e trazer uma recomendação para que você consiga se desenvolver e crescer dentro da área de tecnologia. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados, porque todos os meses a gente está fazendo esse podcast OCP, tá? Se você é um aluno e quer ser entrevistado aqui, tirou a certificação da OCP, cara, manda lá na comunidade de alunos, ó, quero participar do podcast OCP, que quem sabe você pode ser selecionado aqui também para estar compartilhando aqui como que foi essa jornada para você tirar essa certificação da Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.